O ser humano está sempre buscando um sentido e um significado para sua vida. A presença do vazio existencial é a generalização do sentimento da falta de sentido da vida, associado à inércia, apatia e irritabilidade. A persistência desse quadro gera a frustração existencial e, consequentemente, propicia o estabelecimento da neurose, chamada de neurose noogênica. Entre a presença do vazio existencial encontra-se uma outra força igualmente oposta, natural do ser humano: a busca por algum sentido. Enquanto o indivíduo vivencia o vazio, o mesmo também possui em seu ser a inquietude de encontrar o sentido de sua vida. Essa inquietude pode se denominar como angústia, que aparece como um sinalizador de perigo, e sua função é justamente despertar impulsionando o sujeito para o sentido de sua existência. Atualmente, com todas as inovações e avanços tecnológicos, bem como o cenário pós-pandemia, o cenário político e econômico tem trazido transformações nas relações sociais e nos comportamentos das pessoas, exigindo uma nova adaptação aos mais diferentes setores da sociedade. Nesse sentido, a exposição a diferentes estímulos e ao consumismo desenfreado, como mídias sociais, drogas, bebidas, dinheiro, prazer, modismo e trabalho, tem prevalecido em todas as classes sociais, evidenciando uma intensa busca por preencher um vazio que nunca é saciado. A Organização Mundial da Saúde aponta que cerca de 800 mil pessoas morrem anualmente por conta do suicídio. Esses dados sinalizam, em certa medida, um fenômeno social e psicológico que pode estar relacionado ao sofrimento, inclusive do ponto de vista existencial. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda maior causa mundial de morte de jovens entre 15 e 19 anos, e infelizmente, os números de morte por suicídio crescem a cada ano. Segundo Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, foi realizado um estudo com 60 estudantes da Idaho State University que já tentaram o suicídio alguma vez. Os dados estatísticos da pesquisa demonstraram que 93% desses jovens usufruíam de boa situação financeira, boa relação familiar, sucesso acadêmico e ótima saúde física e psíquica. Apesar de todas essas condições, 83% deles não viam sentido em suas vidas. Assim, a grande pergunta é: na atualidade, em um contexto de consumo exacerbado e promessas ilusórias, o ser humano pode encontrar possibilidades de transformar sua vida e preencher seu vazio existencial? Ou ainda, como a logoterapia, proposta por Viktor Frankl, pode se colocar como uma abordagem psicoterapêutica para esse sofrimento psíquico? Para quem não sabe, a logoterapia é uma abordagem que se caracteriza por uma perspectiva que entende o ser humano como o único capaz de buscar um sentido para sua própria existência. O termo logos é uma palavra grega e significa sentido. Baseia-se, portanto, no sentido da existência humana, bem como em sua própria busca. Na obra de Frankl, Em Busca de Sentido, Frankl não relatou apenas o seu sofrimento durante o tempo em que esteve preso nos campos de concentração, mas também propôs que o ser humano, apesar do sofrimento, pode encontrar possibilidades de superar a dor psicológica. Viktor Emil Frankl nasceu em Viena, em 1905, em uma família de origem judaica. Desde jovem, demonstrou interesse pela psicologia. Estudou medicina na Universidade de Viena e se especializou em neurologia e psiquiatria. Em 1941, foi deportado com sua esposa e seus pais para o campo de concentração de Theresienstadt. Em 1944, foi transferido para Auschwitz e posteriormente para mais 2 campos de concentração. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi libertado, porém seus pais e sua esposa não sobreviveram aos campos de concentração. Após sua libertação, Frankl retornou a Viena e escreveu seu mais famoso livro, Em Busca de Sentido.
Nessa obra, expôs as condições mais extremas de desumanização e sofrimento, assim como, a partir de uma visão mais espiritual, afirmou a busca por um sentido existencial como forma de superação. Dessa reflexão, desenvolveu a chamada logoterapia. Buscamos a felicidade, porém o obstáculo a ela é a fragmentação. E quando eu digo isso, me refiro ao fato de sempre estarmos procurando a felicidade a todo custo. Durante essa busca, qualquer coisa que nos dá prazer e alívio, infelizmente é por curto prazo. Fragmentado, logo perde o interesse, é descartado e nossa busca pela plenitude continua. Segundo Carl Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, o homem não pode suportar uma vida sem significado. A vontade do sentido é uma motivação primária do ser humano, e para que a felicidade seja efetiva, é preciso que nos ancoremos no sentido da vida, pois a mesma não se encontra na satisfação material, na sexual ou na do próprio poder. Se não podemos mudar o destino, podemos mudar nossa atitude diante dele. A definição de viver com sentido, para Frankl, significa se colocar a serviço de algo, com engajamento, com emoção, com vontade, utilizando todas as suas aptidões. Isso sim é viver com propósito. O significado e o valor de situações e acontecimentos são próprios de cada um e variam muito de acordo com o contexto pessoal, familiar e social em que estamos inseridos. Para Frankl, o ser humano não é alguém que busca a felicidade, mas alguém que busca motivos, uma razão para ser feliz. Quando a pessoa alcança o sentido, isto não só lhe deixa feliz, mas também lhe dá capacidade para enfrentar o sofrimento. Nessa vida agorista, do ávido consumidor de novas experiências, a razão para correr não é o impulso de adquirir e acumular, mas sim de descartar e substituir, sempre buscando uma nova e inexplorada oportunidade de satisfação. Esse forte consumismo, onde quase tudo perde rapidamente a capacidade de satisfazer, evidencia que nem mesmo a relativa prosperidade das classes média e média alta tornaram o ser humano imune ao vazio e ao sofrimento existencial. Diante da impossibilidade de responder simultaneamente a tantos estímulos colocados à nossa disposição, mesmo em um mundo acessível e com tantas possibilidades de bem-estar social, a vida humana mostra-se em constante estado de sofrimento, onde as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Têm os meios, mas não têm o sentido. Em toda a existência humana, a vida implica em algum nível de sofrimento. Não há vida humana que não tenha passado pela dor, mas o sofrimento não precisa ser necessário para que encontremos esse sentido. Porém, até mesmo ele pode ser uma possibilidade de busca por um significado em nossas vidas. É sobre a dimensão dessa angústia que o filósofo Søren Kierkegaard discorre em seu livro O Conceito de Angústia. Para o autor, a angústia não é uma palavra que possa ser interpretada de maneira lógica. Isso acontece não por ausência de conhecimento do ser humano, mas porque a angústia ela é inexplicável. Kierkegaard declara que o nada é o principal objeto da angústia, uma vez que o ser humano não consegue defini-la. Nessa perspectiva, ele diz que a angústia faz parte da natureza humana e esquivar-se dela é esquivar-se de si mesmo, podendo resultar em um outro sentimento, o medo, que é a designação dada às incertezas que nos permeiam. A busca pelo sentido se relaciona à ideia de que, quando não se pode mudar uma situação, como por exemplo uma doença que não pode ser curada, o maior desafio do homem será mudar a si mesmo. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe sim um outro e novo sentido. Para encontrar um significado existencial, precisamos encontrar um motivo, uma razão pela qual viver. É por meio de atitudes concretas que podemos desenvolver a capacidade e a possibilidade para dar uma resposta às dificuldades do momento. Frankl classificou os valores em
valores de criação, valores de experiência e valores de atitude. Por meio dos valores de criação, é possível observar a capacidade humana de responder positivamente às situações imprevisíveis impostas pela vida. Assim, o ser humano pode oferecer ao mundo as suas obras e suas invenções. Trata-se de criar e produzir algo novo, que vai aos poucos evoluindo para uma finalidade e um significado. A sensação de realização provém do nosso próprio engajamento a uma dada missão, e pode até mesmo estar envolvida em algum sofrimento. Assim, um sofrimento justificado pela importância da missão ganha um novo significado. Quando uma pessoa tem claro para si mesma o porquê da razão de sua dor, ela tende a diminuir. O ser humano pode ainda ter a capacidade de sentir a vida de modo a vivenciar cada momento como se fosse único e aprender a se relacionar com os outros e com a realidade. Assim, os valores de experiência são valores que nascem da capacidade do homem de sentir bem e adequadamente as suas experiências. Essas são possibilidades de retirar do mundo, das diversas experiências, algum aprendizado. O valor da experiência e o valor de criação são particulares a cada um. O sentido da vida não pode ser transferido, mas experimentado singularmente. Os valores de atitude estão relacionados com a ética pessoal e a tomada de posições diante da vida, diante do sofrimento, da alegria e de tudo o que acontece. Com isso, os valores podem preencher o vazio existencial e podem dar um sentido à nossa vida. Importante ressaltar que, para a logoterapia, o homem deve buscar e encontrar um sentido para a vida, o que se dará não necessariamente pela escolha de uma religião. A espiritualidade, quando autêntica, contribui para atenuar os efeitos nocivos do egocentrismo causador de doenças psíquicas, porque capacita o ser humano para o amor, a partilha, a solidariedade, tornando-se desta forma uma força motriz de crescimento e cura, favorecendo a saúde psíquica. O que precisamos não é de uma vida sem problemas, sem lutas, mas de um objetivo que vale a pena lutar. Ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente possui algum significado.